Boa noite a todos. Obrigado por todos que estão aqui. Virgínia, especial convidada aqui hoje. Seja bem-vinda. Acho que não tem ninguém novo aqui não hoje, né? Tem eu. Hã? Tá bom. Vamos começar então com alguns recadinhos, né, sobre a nossa casa, Espiritistas em Michigan, sim, grupo sim. Estamos aqui em Farmington Hills, na milha 13, Michigan, entre milha 13 e, eu sempre esqueço aqui, Orchard Lake. Isso, para quem não veio aqui ainda, então esse é o nosso endereço. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras. É uma casa espírita, como todos sabem, baseada em toda a codificação de Kardec. Esse é o intuito da nossa casa, divulgar o espiritismo. Então toda semana nós trabalhamos alguns temas que a gente entende toda a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e algumas palestras também auxiliares aos assuntos do espiritismo. Então a nossa missão aqui é divulgar a doutrina e fazer com que cada um de nós aqui, inclusive o que vos fala, aprenda um pouquinho mais a cada dia, né, a cada semana, e possa exercitar aquilo que a gente aprende aqui. Nós temos, junto com a palestra, ao mesmo tempo temos a evangelização das crianças, crianças a partir de 4 anos, eu diria, né? Então tem sempre voluntários que ficam aqui, a gente tem algumas atividades para manter as crianças ocupadas, e ao mesmo tempo passando também para eles algumas noções sobre o Evangelho de Jesus, que é a base da nossa doutrina também cristã. Nós temos um estudo que acontece às segundas-feiras. Esse estudo hoje ele é sobre o livro dos médiuns. Se alguém tiver interesse também pode entrar em contato com a gente. Ele ocorre todas as segundas-feiras das 8 às 9h30 através do Zoom. Então, se alguém tiver interesse, a gente pode incluir nesse grupo. Durante as nossas atividades, após as palestras, nós temos os passes magnéticos que a gente aplica aqui, para quem tiver interesse, obviamente. A gente procura dentro das palestras também explicar para as pessoas o que são os passes, né? Porque às vezes tem pessoas novas que chegam à nossa casa e não entendem como isso funciona, então é importante. Temos alguns trabalhos de caridade que a gente, dentro do possível, a gente tenta fazer em grupo, né, que são atividades mais interessantes de se fazer, né, quando você tem um grupo trabalhando para alguma instituição, fazendo alguma coisa. Com a questão do Covid, obviamente, isso foi um pouco impactado. Nós temos o nosso colega aqui, o Ivo, que é responsável por isso, procura organizar isso da melhor maneira possível. A gente está com uma certa dificuldade agora de manter dessa forma, mas a caridade a gente pode fazer no dia a dia, né? Com os nossos próximos, com os nossos distantes e praticando bem. Isso já é uma caridade também. Só que a gente tem que sempre pensar, como espírita, essa é uma das nossas máximas, né? Fora da caridade não há salvação. E a gente entende bem isso e devemos exercitar. Após então a nossa palestra, tem esse passe e depois algumas pessoas que são os trabalhadores da casa ficam para fazer o trabalho mediúnico, e aí é um trabalho fechado ao público, que é para ajudar nas vibrações daquelas pessoas que precisam, né? A gente tem um livro de vibrações que deve estar passando agora, onde a gente faz vibrações para os nomes das pessoas que estão naquele livro. Isso tudo faz parte da sistemática de uma casa espírita, né? Naturalmente. E nesse trabalho mediúnico também a gente dá a possibilidade de alguns irmãozinhos do plano espiritual se comunicarem conosco. Essa é uma oportunidade também para o desenvolvimento deles e também das pessoas que estão trabalhando, né? Então isso é importante. Nós temos todos os... Tem um cara dando toque ali. Obrigado. Temos todo o nosso trabalho divulgado, né, nas mídias sociais para facilitar encontrar a gente. Então a gente tem Facebook, Instagram, temos o grupo do WhatsApp. Então é só procurar Espiritistas em Michigan, vocês vão ver lá, tem e-mail, tem tudo para entrar em contato com a gente. E é isso. Hoje eu sou
o palestrante. O assunto vai ser métodos espíritas de cura, psiquismo e cromoterapia. É um pouco da sequência que há 2 semanas eu trouxe sobre os passes e radiações que são trabalhados dentro de uma casa espírita. Ok? Antes de a gente iniciar, então vamos fazer uma breve prece, vamos nos colocar em posição de conforto, que a gente possa ficar relaxado. Por favor, chequem celulares, né? Põe no Do Not Disturb, deixa o celular desligado para não atrapalhar. E vamos então nos ligando ao plano espiritual neste momento, agradecidos que estamos pela oportunidade, agradecendo a todos aqui presentes, aos desencarnados também que vieram de alguma forma buscar ajuda ou também nos apoiar, aos nossos mentores individuais que estão sempre ao nosso lado, nos apoiando. E vamos nos ligando então ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que esteja sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando, e humildemente pedimos a Ele que nos leve até o nosso Pai Maior, a quem agradecemos por nossa vida, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado aí pelo sonoplasta. Bom, para quem não me conhece, acho que não me conhece, meu nome é Ricardo Gutierrez. Vou tentar dividir com vocês no tempo que é possível aqui um pouco sobre o que são os métodos espíritas de cura, né? E a gente vai falar um pouquinho, bem breve, né? Difícil, é um assunto até meio complexo, mas um pouco sobre o que é psiquismo e cromoterapia que são usadas no espiritismo. A primeira coisa que preciso deixar claro, né? Isso está muito ligado ao que a gente conversou 2 semanas atrás sobre os passes, né? Sobre as curas que são possíveis através de passes. Quando a gente chega numa casa espírita, normalmente a gente tem uma expectativa de melhor, né? A gente já sempre ouve aquela história, né? Nós vamos em busca de algum conforto, nós vemos pela dor, né? A maioria dos casos, não todos, mas... E a gente deposita naquela casa espírita, ou nos dirigentes daquela casa, uma expectativa muito grande, né? Porque a gente acredita que a responsabilidade pelo nosso equilíbrio está naquela casa, está naquele dirigente. Eu não vou mais naquela casa espírita porque eu não estou conseguindo resolver meus problemas, ou aquele dirigente não está me ajudando. Isso é muito comum, a gente sabe muitos relatos, né? A gente conversa muito sobre isso, e nós mesmos, né? Quando vamos a algum lugar, a gente tem essa expectativa, de certa forma, que é uma coisa meio humana, né? Terrena, né? Na condição que nós estamos. E a primeira coisa, por que eu estou trazendo isso agora? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que a cura, ela nunca virá através somente de uma casa espírita, ou de um médium que é muito bom naquilo que ele faz, ou de um dirigente que está conduzindo bem os trabalhos. A maior parte vem da gente, do nosso merecimento e do quanto a gente está trabalhando para melhorar. Porque qualquer doença, seja física ou espiritual, ela está relacionada com o nosso equilíbrio, com aquilo que eu faço, mentalmente, fisicamente, né? Através de, lembra quando a gente conversou sobre os passos, o que eu consumo, né? O alimento que eu utilizo para me manter, o que eu consumo como mentalmente falando, o que eu assisto, ou o que eu penso, ou o que eu faço, tudo isso é o que influencia no nosso equilíbrio. Então, como espíritas, a primeira coisa que a gente tem que entender, não existe milagre, não aquele milagre que a gente ouve falar, que foi lá, claro, uma casa espírita, o plano espiritual está trabalhando por você, está tentando te ajudar, óbvio. A gente está aqui, cada um de nós, tentando de alguma forma ajudar e tentando transmitir a nossa energia para que a gente possa ajudar um assistido, uma pessoa que precisa. Mas não é a maior parte vem de dentro da gente, vem da nossa vontade e daquilo que a gente faz e como a gente age. Então, outra coisa que é importante a gente lembrar, o conceito que é bem explicado dentro do Espiritismo. O que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Por que eu estou falando isso? Eu estou simplificando, né? Porque se a gente for entrar em outras camadas um pouco mais detalhadas, vai ficar muito complexo. Porque a gente tem que entender que a gente é espírito, né?
encarnado num corpo físico, e que entre meu corpo físico e o meu espírito, ou eu, né, como espírito, existe o perispírito, que é uma camada intermediária. Porque os passes, os métodos de cromoterapia, psique, seja o que for relacionado a isso, trabalha nessas camadas, trabalha para afetar o corpo físico, para afetar o perispírito e definitivamente com uma cura espiritual, o espírito. E aí vocês vão entender um pouquinho, para quem nunca ouviu falar ou nunca estudou isso, como que isso se coloca. Na própria Gênese, né, é colocado, somos espíritos imortais que vivemos evoluindo, né? Isso é um ponto importante, nós somos espíritos, né? E aí a gente vai chegar lá. Bom, como é que a gente faz então para que esses passes, que já a gente vai entrar na cromoterapia, funcionem e tenham mais efeito? Como eu falei, equilíbrio. Como que a gente encontra o equilíbrio? Gerenciando as nossas emoções. Isso é responsabilidade nossa. A gente vai ser influenciado pelo ambiente, todo mundo é influenciado pelo ambiente, quem falar que não entendeu ainda, mas nós somos influenciados pelo ambiente, mas nós temos que aprender a gerenciar ou autogerenciar as nossas emoções. E aí isso vai auxiliar nesse equilíbrio. Ou seja, esse equilíbrio, esse saber gerenciar as nossas emoções é o que vai buscar ou vai facilitar essa cura, ou até mais, vou além disso, evitar uma doença. Porque as doenças que a gente tem são, de boa parte, a gente vai também falar um pouquinho aqui, geradas dentro da nossa atual existência. Tem as doenças kármicas, que eu vou falar um pouquinho também, que aí não tem muito o que fazer, você simplesmente atenua, né? Ou você realmente resgata, mas a maior parte dos problemas que a gente passa são gerados pela atual situação que vivemos. E a gente precisa então aprender a gerenciar as emoções e o autoconhecimento. Não adianta, a mesma receita que eu passar para o Ivo não vai servir para o Rodrigo. São duas pessoas, dois espíritos distintos, com históricos distintos. Então nunca vai funcionar da mesma forma. Nunca vai funcionar da mesma forma. Um é mais difícil, o outro é um pouquinho mais fácil, de situações de você resolver um problema que cada um tem. Inverti a ordem. Fiz de propósito para ver se ele ia se... Bom, e isso faz parte, esse autoconhecimento, esse autogerenciar as emoções, eles são a chave, né? É assim que a gente consegue melhorar e fazer esse processo evolutivo. E, como eu falei, nós temos as influências exteriores também. Então, quando eu falei do ambiente, o ambiente influencia a gente, são as influências exteriores. Então, aquele tipo do assunto que eu converso, as pessoas que eu me envolvo, ou as ações que eu tenho, vão influenciar nisso também. E não esqueça, e a gente aprende isso dentro do Espiritismo, o plano espiritual. Nós somos o plano encarnado e temos a influência do plano espiritual também, por diversas razões. Ou porque eu me liguei mentalmente, ou porque eu tenho também resgates kármicos a fazer, né? Então, só resumindo aqui. Uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui: a cromoterapia não foi criada pelo Espiritismo, ok? Ela é utilizada no Espiritismo. E, se eu não me engano, ela não foi mencionada dentro da codificação de Kardec, nível muito superficial, mas já é conhecida, já é uma terapia milenar, utilizada por povos hindus, na China também, é muito antigo, não é uma coisa recente. E o Espiritismo adotou isso também como uma prática. Isso é conhecido dentro da Federação Espírita Brasileira, dentro da Aliança Espírita Brasileira. São práticas que são utilizadas em vários lugares. Mas ela não pertence ao Espiritismo, não foi criada pelo Espiritismo. O Espiritismo só adotou isso como uma prática para auxiliar nos processos de cura. Ok? Não está relacionada... E isso que eu estou trazendo aqui, eu fui inclusive pesquisar um pouco mais para ver se tinha alguma... fora do Espiritismo. Eu sempre gosto de trazer algum assunto focado no Espiritismo, mas com alguma base externa também, para garantir a veracidade daquilo que eu estou falando.
E eu encontrei uma matéria falando sobre o SUS no Brasil, né, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Eles utilizam na rede pública, né, do SUS a cromoterapia. E a gente não está falando de religião, então esqueça a parte religiosa da doutrina espírita, que existe a parte religiosa, obviamente, né, científica, filosófica e religiosa. É usado já como uma prática comum entre alguns médicos do Brasil e no mundo. Eu estou usando o exemplo do Brasil. E eu vi inclusive um relato de uma advogada. Hoje ela faz parte do movimento espírita, né? Ela é espírita, mas não era. E ela largou a advocacia para trabalhar com cromoterapia. Ela conta a história dela, inclusive, tudo. Como que ela foi através de uma acupuntura que ela foi fazer, que ela precisava, que é uma coisa muito legal também, uma outra técnica muito legal de aliviar dores, né, de curar doenças físicas. E ela descobriu a cromoterapia, começou a estudar. Hoje ela é uma terapeuta que usa a cromoterapia, largou a advocacia, quer dizer, mudou a vida dela completamente. E eu vi, e ela menciona essa questão do SUS, né, que existem médicos hoje utilizando isso. Então, só para a gente poder ter um pouco disso. Bom, cromoterapia, a gente está falando de cores, né? A utilização de cores para várias coisas, para tratamento da questão física de saúde, questão espiritual de saúde, e a gente também conhece mais popularmente a cromoterapia nas cores de roupas, né? Quantas a gente já viu, usa uma cor mais clara, porque essa cor está te deixando mais carregada, energia mais carregada. Isso tudo é verdade, só que são diferentes tipos, né, de utilização da cromoterapia. Então eu vou passar rapidamente sobre isso, aqui alguns exemplos, mas eu vou focar na cromoterapia que é usada dentro da doutrina espírita para tratamentos e curas, né, de doenças espirituais e físicas, ok? Mas existe a questão do conceito de usar também, olha, hoje eu vou pôr preto. Nossa, o preto é uma cor que ela concentra, não fala, tá vendo? Apareceu aqui. Agora olha um bom exemplo, o branco. Para quem não tá vendo, o Rodrigo aqui tá de preto. É o Yin e Yang. E a Deise está de branco, você vê que maravilha, parabéns. Tirando a brincadeira, mas claro, tem o vermelho, né, que é uma cor forte, que ela provoca determinadas energias. Mas o efeito de usar uma roupa e o passe, o uso da cromoterapia são coisas diferentes. Tem efeitos similares, mas são coisas diferentes, não confundam, né? Bom, e... lembrei que eu queria falar, porque eu vi a parede que eu lembrei. Essa parede é verde, né? O verde normalmente ele é usado como antisséptico, como calmante também, o azul também. E vocês, não é por acaso que você vai no hospital, normalmente é verde ou azul. Tem uma razão por causa disso. Eles usam isso como uma forma de também deixar o ambiente mais limpo, mais séptico. Antisséptico. Então, isso tem influências. Ok. Bom, falando um pouquinho das cores, então, para a gente entender o que é a cromoterapia. A gente fala de cores básicas, né? E tudo isso inicia com cores. Quais são as cores básicas? Alguém sabe aqui? Azul, amarelo e vermelho. Azul, verde e violeta. São as 3 cores básicas, se eu não me engano. Eu acho que eu tenho isso aqui anotado em algum lugar. Não é relevante. Com cores primárias, na verdade, cores primárias. Vermelho, verde e violeta. Vermelho, verde e violeta são as cores primárias. As primárias da televisão. São essas isso, RGB. Vai ser uma RGB. Exato. Porque o azul e o amarelo é o verde. Exato. E o segredo da cromoterapia, obviamente, é usar a cor adequada, na situação adequada para aquilo que é necessário. E, de novo, eu estou reforçando isso porque as pessoas confundem, né? A cor da roupa com a cor da casa, são coisas diferentes que têm uma aplicação similar, mas com efeitos diferentes. Quem já ouviu falar, por exemplo, quando a gente vai fazer uma preparação, eu faço na minha casa, por exemplo, o Evangelho no Lar, né? E eu sempre peço uma cúpula azul bem clarinha, protetora, porque isso foi uma forma que eu aprendi, que o azul ele traz uma tranquilidade, né, uma proteção, e você mentalmente cria aquilo. Tudo que eu estou falando aqui é através do pensamento. E vocês vão ver que em alguns casos não é só o pensamento, você também utiliza a cor
para trabalhar a cor, que eu digo assim, uma luz daquela cor, ou uma parede daquela cor, ou uma roupa daquela cor. Por quê? Porque facilita a absorção da sua mente por aquilo, ao invés de ser só pensamento, tá? Então, por isso que eu estou trazendo um pouquinho desses conceitos antes de a gente começar a entrar no passe em si, ou no tratamento usando a cromoterapia. O azul você usa normalmente para relaxar, descansar, né, como eu falei. O verde, equilíbrio. Uma criança precisa mais de ajuda. O verde, o equilíbrio, né, ele era uma cor muito usada pelos egípcios também, né? Violeta, muito ligada à mediunidade, transmutação. Vermelho tem muitas contraindicações, porque ele gera uma energia mais consolidada, mais quente. Então, mas você tem momentos que você precisa utilizar o vermelho. A gente vai ver como aqui. Laranja, coragem, ousadia. O amarelo, calor, alegria, coisa ligada ao sorriso. Então tem energias específicas que você usa o amarelo. Rosa, amor, perdão. Normalmente usado no chakra cardíaco, né? Quando você quer despertar alguma coisa mais amorosa, mais nesse sentido. E essas cores são usadas em tratamentos, tanto no encarnado quanto no desencarnado, em trabalhos, por exemplo, de desobsessão. Essas cores também são usadas. E aí eu vou ir um pouquinho aqui para estudos, né, da coisa da ciência. A gente sabe do efeito que tem o sol, né? O sol gera a vitamina D, né? E a gente precisa dessa vitamina. Eu aprendi isso quando eu vim morar em Michigan. São 8 meses de frio aqui, quase. Você precisa começar a tomar um adicional de vitamina D, né? Que o sol nos dá isso. O sol é aquela força, aquele negócio laranja, amarelo, aquela coisa. Isso tem a ver também. Newton, ele fez experiências com as cores do arco-íris, né? Teve questões científicas provando o efeito de cada cor também. Bom, e aí vamos começar a cair um pouquinho para a nossa doutrina, né? Como que o Espiritismo utiliza isso. Na década de 50, nós tivemos, por necessidade, né, de mais tratamentos, e eu falei isso na minha outra palestra também sobre passes, né? O Espiritismo estava num momento de muita divulgação no Brasil, principalmente na década de 50. Já era conhecido antes disso, mas na década de 50 foi um momento muito concentrado. Começaram a surgir mais casas espíritas, mais tratamentos, pessoas querendo ajudar, todo mundo, né? Sempre com aquele intuito de ajudar. E aí foram criados alguns padrões, alguns estándares para ajudar as casas, né, os médiuns, as pessoas que faziam esses tratamentos, esses trabalhos, a entenderem como fazer da forma mais adequada e de uma forma padronizada, para que, por exemplo, um assistido que vem aqui hoje, ele sabe que o que a gente está fazendo aqui é muito parecido com o que é feito no Brasil, porque criou-se um padrão para ajudar nisso. E tinha-se uma necessidade muito forte na época, antes desse movimento que aconteceu nos anos 50, de ter médiums de efeito físico, né? Até hoje existem, mas vocês já perceberam que tem muito menos do que no passado? Quantas histórias a gente ouve, né, da década de 50, 60, mesmo um pouquinho depois, médiums de efeitos físicos, porque era necessário aquilo naquela época. E dentro da doutrina espírita, principalmente acho que aconteceu isso na Federação Espírita Brasileira, eles começaram a criar essas padronizações. Para quê? Para que não tivesse tanta necessidade desses médiums de efeitos físicos, e eles criaram métodos de fazer isso através de vários médiums. Porque o que você precisa para fazer um tratamento de cura, para ajudar um assistido? Você precisa de doação de ectoplasma, de magnetismo que nós temos, né? Principalmente quando é uma cura física. E através dos pensamentos, das vibrações, as cores ou qualquer outra coisa que seja bom para aquilo. E não mais necessitando tanto de médiums de efeitos físicos. Então eles entenderam, perceberam, provavelmente foram orientados pelo plano espiritual, que esses trabalhos poderiam ser conduzidos através de grupos, né? Ou seja, ao invés de ficar dependendo de um único médium, né, que era um aqui e outro lá, né, que era um médium de efeito físico, que ele veio dotado dessa mediunidade para fazer isso, eles perceberam que eles podiam formar essas correntes com vários médiums que, vibrando ao mesmo tempo, gerariam aquilo que seria necessário para aquele tratamento. Então esses padrões começaram a ser criados
E foi um pouco do que eu falei na outra palestra, dos padrões de passes que a gente chamava de Pasteur, né? 1, 2, 3, tinha as classificações cada um para uma utilidade. Então, esse é o início, daí que começaram a aplicar mais, a usar de uma forma mais organizada esses métodos, e um deles era a cromoterapia, ok? Bom, outra coisa que é importante vocês entenderem, qualquer lugar que for fazer um tratamento de terapia dentro dessas correntes, né? Então imaginem que você vai passar por um tratamento, primeiro passa por um entendimento de qual é o problema que você tem, né? E aí vai para um tratamento, né? Para um passe específico que vai tentar auxiliar na cura daquela doença. O médium, ou os médiums que estão trabalhando naquilo, eles têm que ter um conhecimento mínimo, né, do corpo físico, para entender que tipo de energia, que tipo de cores que vão ser projetadas, por exemplo, nos órgãos. Então, se uma pessoa ela veio a uma casa espírita e falou: eu estou passando por um problema, eu estou com um problema no fígado, já foi identificado, e a gente vai fazer, por exemplo, um tratamento, né, para ajudar naquela recuperação daquele órgão, daquela doença. Os médiuns que trabalham nisso, eles precisam ter, primeiramente, um entendimento do corpo físico, de entender como é que é o corpo físico. E por que eu comecei falando do corpo físico, perispírito e espírito? Porque esses três intercalados têm que ser entendidos. O médium que trabalha nisso precisa conhecer os sistemas que nós temos no nosso corpo, sistema nervoso. Tudo isso influencia nessas doenças e em como nós aplicamos os passes para tratar cada doença. Então, você tem que, se eu falo, olha, vamos jogar uma energia ou uma cor, né? Isso é dentro de uma corrente, um médium que lidera aquele trabalho, que lida com aquele trabalho, ele orienta os demais a trabalhar em cada órgão, cada ponto do corpo físico, perispírito e espírito também. E ele orienta isso através da cor que vai ser colocada, e ele vai falar em qual lugar. Então, se eu falar o encéfalo ou o cérebro, eu tenho que saber onde que é o cérebro, eu tenho que saber o que é o encéfalo. Ou se eu falar o fígado, eu tenho que ter uma noção mínima, básica disso. Então, e assim que a cromoterapia acontece. Então, através de estudos, obviamente, das cores que vão trabalhar em cada organismo e como elas atuam em cada organismo, que esses tratamentos são conduzidos. Então, imagina que a gente tem energia, luz, tudo envolvido, e as cores que nós aplicamos. Como a gente imagina uma frequência de um rádio, as cores elas também seguem uma frequência, elas têm ondas, certo? E essas cores, da forma como elas se apresentam, elas têm um efeito específico. Eu anotei alguns aqui, óbvio, para a gente poder lembrar, não tenho isso de cabeça, mas vou pegar um exemplo. O vermelho, ele tem uma frequência mais longa, ele é de baixa frequência, por isso o efeito do vermelho ser uma cor mais quente, mais forte. Se você pega do outro lado, o violeta, ele é uma cor de alta frequência, mais curta, né? Então tem essas diferenças. Deixa eu ver se eu preciso mais de alguma coisa aqui. Tem a combinação das cores, obviamente, que são a chave aí para cada tratamento. E existem médiums também que conseguem, inclusive, ver cores através da aura da pessoa, né? Então, a aura também está ligada ao espírito. E através das cores visualizadas, o médium que tem essa capacidade, tem esse domínio, ele consegue identificar muitas vezes algum ponto naquela pessoa que precisa de um tratamento específico porque ela está enferma espiritualmente ou fisicamente. Dentro do Espiritismo a gente aprende que a maioria das doenças que nós temos, elas surgem antes do corpo físico, elas surgem no perispírito. Ou seja, elas são projetadas e depois elas refletem no corpo físico. Por isso a necessidade de tratar o perispírito.
E, obviamente, quando a gente fala de doenças que são karmáticas, que são coisas que muitas vezes não tem cura, ou a cura vem através do quê? Da reforma de cada um, né? Que é aquilo que eu falei, que é o merecimento, ter melhorado nos pontos que você precisaria melhorar, existe aí sim a intervenção do plano espiritual, mesmo com a cromoterapia, mesmo em tratamentos de passes, aplicando, só que aí sim com efeito no espírito, não no corpo físico, evitando possivelmente que aquela enfermidade espiritual afete o corpo físico em algum momento. Porque uma pessoa que está perturbada, né, obsediada, por exemplo, por muito tempo, em algum momento ela vai ficar doente. Doente, quando eu estou dizendo, o doente do corpo físico, né, do perispírito, e aí refletindo no corpo físico. Então esses tratamentos servem para isso. Eu vou citar alguns exemplos aqui de cores que são usadas. Eu trabalhei alguns anos com cromoterapia em casa espírita, né, e essas cores eram utilizadas baseadas nesses ensinamentos. O rosa claro, ele é utilizado para despertamento de amor, né, então uma cor mais amorosa. Onde você usa isso? Região de sentimento, coração, né? Que aí você desperta. E também utilizado no plano espiritual, né? Esse mesmo conceito não foi aprendido só e utilizado somente nos encarnados, nos desencarnados também. O rosa vivo, que eu até esqueci de mencionar, né? Quando a gente fala de uma cor, o rosa, o azul, a gente tem as grades também, né? O mais claro, o mais forte, também tem influências diferentes. O rosa, aquele vivo, aquele mais queimado, eu tenho uma camisa, eu devia ter vindo falar hoje aqui, pink, né? Ele é pink, ele é um vitalizador das funções cardíacas, então ele é utilizado nos passes de cromoterapia, né? Nos tratamentos de cromoterapia, para ajudar mais a parte física. O amarelo claro, para o espírito através da mente. Então, normalmente, quando você tem uma perturbação mais espiritual, o amarelo é bastante utilizado para tentar um maior equilíbrio do espírito através da mente. O amarelo vivo é um vitalizador das células cerebrais. Então, ele é muito utilizado. Eu me lembro muito de pessoas que tinham problemas de visão. O amarelo vivo era muito utilizado para isso, no tratamento da visão, para ajudar isso. Verde claro, calmante, antisséptico, descongestionante. Então, uma pessoa que está com problema de respiração, por exemplo, também pode ser utilizado. O verde folha, ele é reconstituição de tecidos em geral. Então, quando você tinha uma pessoa necessitando alguma coisa mais relacionada fisicamente à pele, alguma coisa, o verde folha era bastante utilizado como reconstituidor, desculpa. O azul claro, repousante, sedativo, então trata mais do espiritual, deixa mais tranquilo. Azul marinho, vitalizador, energético, às vezes a gente precisa, né, dar aquela descarregada de energia. Azul turquesa, anti-hemorrágico, então muitas vezes quando eu te tratava pessoas que tinham feito, por exemplo, cirurgias, né, e que precisavam de um apoio após a cirurgia, se utilizava muito esse azul turquesa para conter naquele órgão a questão do efeito hemorrágico, né? Então ajudava nisso. Coagulante, ele é mais rápido, ele age mais rápido nisso. O alaranjado, ele é dilatador, estimulante da produção de glóbulos vermelhos. Então, pessoas, por exemplo, detectadas com câncer, por exemplo, né, ou com algum problema no sangue, você usa um alaranjado, aquilo vai buscar um equilíbrio das células, vai ajudar na produção dos glóbulos vermelhos, ossos, baço, medula óssea, anemia, são várias coisas desse tipo. Violeta, ele é mais bactericida, então ajuda em feridas, infecções e anemia. Tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? É muito difícil, esse assunto ele é muito extenso, complexo, depende de estudo. Então para você trabalhar, para você fazer um trabalho desse, você precisa de estudo, né? Precisa conhecer o básico e precisa de também, como é que fala? Quando você precisa reaprender de novo, né? Reciclagem, né? Eu trabalhei faz muitos anos que eu não trabalho em trabalho de cromoterapia. Eu comecei a rever isso para lembrar de algumas coisas que eu já não lembrava mais. Mas faz parte da doutrina.
Como é que é administrada a terapia? Como passe energético? O exemplo clássico, né, que é esse padrão que foi criado na década de 50, esse trabalho que eu estou falando especificamente é o P3A. Se vocês forem no Passes a Radiações ou Métodos Espíritas de Cura, Psiquismo, Cromoterapia, que é a sequência, né, do comandante Edgar Armon, que foi quem codificou isso na época, né, organizou essa coisa, ele vai explicar como que funciona cada tratamento. Então, o P3A basicamente é uma corrente de 4 a 5 pessoas, tem sempre um médium que é o que está... Não necessariamente precisa ser médium de efeito físico, como eu falei, porque isso foi essa a ideia, né? Mas normalmente você tem alguém com uma mediunidade de visão, né? Que consegue enxergar um pouco o que está acontecendo, mas não necessariamente. Mas basicamente você tem o passe e você vai conduzindo, quem está liderando o passe vai conduzindo esse passe através, olha, a pessoa veio com a descrição do problema, né? Então ela vai passar por um tratamento de 4 semanas. Aí ela senta na roda, as pessoas que vão dar o passe estão ao redor dela, um vai estar conduzindo com os demais, gerando energia através dessa corrente, e nesse caso o P3A tem o toque, não da pessoa, não do assistido, mas de quem está conduzindo. Porque essa energia, além do pensamento, ela vem através do magnetismo. Tem casas que usam luz física. Eu já vi. Na casa que eu trabalhava, nós usávamos somente mentalização. Mas existem casas que usam a luz física, sim. Por que essa casa não usava? A gente atendia numa sala assim, 3 vezes maior que essa, 10 grupos, né? 10 rodas ao mesmo tempo. Então era impossível você gerenciar isso. Mas, e aí, óbvio, se a pessoa passa por um tratamento, pode ser 4 semanas, 8 semanas, dependendo da gravidade. Mas é o que eu falo, vai dar efeito? Vai. A gente tem vários relatos de pessoas, nossa, eu melhorei muito, eu consegui curar, eu consegui melhorar o que eu tinha. Mas nem tudo é curável, né? Nem tudo é resolvido simplesmente com passe ou com pensamentos positivos. Com certeza vai ajudar. Mas não é tudo, né? Aí tem o merecimento. Mas basicamente o funcionamento era esse. E aí então essa pessoa que conduzia, que coordenava, ela ia dizendo onde mentalizar essas cores. Então se o problema era no fígado, vamos mentalizar, primeiro vamos fazer um verde claro, fazendo uma sepsia, uma limpeza do local, né? E depois você colocava as cores adequadas, por isso que o estudo é importante. Primeiro, se eu pensar que aqui é o coração e aqui é o joelho, eu vou jogar energia errada, né? E é isso. E óbvio, a gente sabe que os médiums estão contribuindo 20%. Os outros 80% ou mais é o plano espiritual trabalhando, a gente tinha clareza disso. Só que eles precisam do quê? Do nosso magnetismo. A gente está gerando ali o ectoplasma, aquilo que eles necessitam, principalmente para a cura de doenças físicas. A espiritual, a gente era nulo, né? Você está ali, lógico, seu pensamento, tentando mentalizar, mas a gente sabe que quem está trabalhando mesmo são nossos irmãozinhos lá do outro plano. Basicamente é isso. Tá, eu gostaria de falar muito mais aqui. Eu preparei até algumas perguntas e respostas, mas realmente é difícil, é um assunto bem vasto. Mas isso, estudem, procurem mais, assim, tem vários casos, relatos mesmo, né? E não é uma coisa, isso eu quero deixar bem claro, não foi criada pelo Espiritismo, né? A gente só utiliza isso porque é uma coisa... E Kardec mesmo deixou bem claro, né? O que eu escrevi até aqui, isso vai evoluir muito, e vocês vão descobrir muitas outras coisas ainda que dá para se fazer, né? Dentro de coisas existentes aí. Tudo bem? Acho que eu passei um pouquinho. Alguma pergunta? Comentário? Depois se você puder postar aí a bibliografia que você utilizou. Ah, sim, basicamente, porque eu usei isso. Primeiro foi porque foi por onde eu aprendi, né? Quando eu fiz o meu treinamento, mas porque isso foi criado na época, né? Nos anos 50. Teve outras edições, às vezes acrescentando alguma coisa, fazendo algumas pequenas modificações, mas basicamente a base é essa. Você pesquisou algum livro específico sobre a cromoterapia? Eu procurei, fora do Espiritismo,
né? O uso da cromoterapia, lógico, eles não usam nesse conceito dentro dos passes, como eu falei, isso foi uma coisa criada dentro dos... Mas tem vários outros usos da cromoterapia. Existem terapeutas que utilizam cromoterapia, como existe o hipnotismo, o magnetismo, que a gente conhece no espiritismo também, né? Existem vários métodos de cura, né? Esse é um só, apenas um. A acupuntura, querendo ou não, é milenar, né? Eu já tratei muito com acupuntura e é muito bom também, eu aconselho. É isso. Fala aí. Quando é utilizado na casas espíritas, você me corrija se eu estiver errado, mas o médium dialogador em plano espiritual tem que ser uma pessoa formada em cromoterapia ou não? Ou vai deixar só mesmo ser como dialogador e isso a gente vai contar com o plano espiritual? Principalmente ele não é chamado de dialogador porque a gente não está dialogando, a gente não está se comunicando com o plano espiritual naquele momento, a gente está, obviamente, mentalmente, mas é o coordenador daquela aplicação, né, daquele tratamento. Ele precisa ter o conhecimento, que é esse conhecimento que todos na roda têm. Lógico que vão ser níveis diferentes, né? Quando eu comecei nesse tratamento que eu fazia, eu comecei com conhecimento básico. E aí eu fui aprendendo na prática com os meus colegas que já faziam aquilo há alguns anos. E aí você vai aprendendo não só a parte teórica, porque você precisa saber, né, onde é o coração, onde é tal coisa, mas como aplicar aquela cor. Só que então essa pessoa que está conduzindo o trabalho, ela normalmente é o médium que tem maior conhecimento. Por quê? Porque ele vai orientar os demais, falar, agora vamos colocar verde em tal lugar, vamos colocar tal cor em tal lugar. E você vai aprendendo, obviamente, com isso. Mas existe curso, né, dentro do Espiritismo, que é esse baseado no que foi escrito na década de 50 por Edgar Armand, né, na Federação Espírita Brasileira. Então, não existe uma obrigação, mas óbvio, né? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não tenho a mínima ideia de como fazer? Então tem os cursos para te ensinarem a fazer. Eu já fui atendida por cromoterapia, eu acho que eu era bem jovem, sei lá, 14, 15 anos. E eu nunca mais me esqueci, foi um dos atendimentos que mais marcou de espiritismo, assim, na minha vida. Eu lembro que eu saí em prantos. Mas aquele jogo, assim, né? Você chorou porque saiu ruim, não? Me marcou, assim, tanto que eu lembro que a primeira pessoa que eu encontrei foi um senhor. Ele olhou pra mim assim, você sabe que são mágoas? Mágoas? Daí eu disse, não, são mágoas, e tu tá botando tudo pra fora nesse momento. E aquilo, assim, eu nunca mais me esqueci daquele dia, daquele atendimento, assim, realmente... Provavelmente deve ter jogado bastante rosa aí no seu com certeza, ajuda bastante. Alguma outra pergunta, dúvida, comentário, alguma coisa que eu falei errado aqui? Só como passa, a pessoa fica deitada ou é sentada? Eu fiz o tratamento espiritual, mas era deitar como umas máquinas. Assim. Você pode aplicar cromoterapia de várias formas, né? Esse exemplo que eu dei era dentro de uma casa espírita como a que nós temos aqui, só que com mais gente. Então se formava a corrente e a pessoa ficava sentada. Existiam casos que as pessoas não podiam estar lá, né? Porque o caso de doença era grave. Então era feito a mesma coisa, só que à distância. Então vinha alguém, colocava o nome da pessoa, explicava o que essa pessoa estava passando, qual era o tratamento, e aí era conduzido o trabalho à distância, que também funciona. Lembrando, é pensamento que a gente está fazendo, se ligando ao plano espiritual. Quem está recebendo está ligado também, tem que ser merecedor, e todo esse conjunto de coisas aqui, né? Não é só o tratamento em si. Mas isso eu não mencionei aqui, mas acho que é meio óbvio, né? A gente até falou na outra palestra sobre passes. Tudo isso está dentro dos seus centros de força. Então, cada centro de força, cada chakra, né, que a gente fala, é trabalhado de uma forma e com essas cores aplicadas. Exatamente. Esse é o conceito. Né? Esse é o conceito. E eu não sou especialista nisso, né? Eu aprendi, trabalhei com isso. Para mim, isso aqui foi até uma reciclagem, estava tentando lembrar a palavra, para lembrar alguns pontos, que eu já também não lembrava tudo mais, né? É isso. Vocês lá em Campinas, é só uma observaçãozinha, né? Eu tenho uma amiga que é médium e eu conheço ela há muitos anos,
E uma vez ela percebeu que tinha alguém assim, que estava com muita inveja, estava carregando, jogando muita energia negativa em mim. Ela falou assim, usa vermelho bastante por um tempo até sair essa coisa que estava pegada pesada em você, né? É o efeito do vermelho, exato. É o que eu falei logo no começo, né? Tem várias formas de aplicar essas cores que estão relacionadas com a cromoterapia, mas que a cor tem efeito, tem, de formas diferentes. Tem o negativo também, se você usar... Eu li uma matéria de uma pessoa que fez alguma coisa assim, alguém recomendou também, só que ela fez tanto, usou tanto que acabou acarretando uma enfermidade maior, porque fez de errado. Outra coisa que eu também não conhecia, eu aprendi buscando aqui algumas coisas fora, o uso de garrafas coloridas, né, com água. Como a gente tem água fluidificada, o que é água fluidificada? Que a gente falou isso aqui, né? Como tem água benta lá, é o pensamento. É a gente colocando energia naquela água, o plano espiritual também colocando energia naquela água. A cor numa garrafa também influencia, se você mentalizar aquilo. Tem influência também. Sabe essas garrafas coloridinhas que tem agora, amarelo, rosa e tal? Também pode ajudar a trazer naquela água, se você mentalizar, um efeito também de cura, de algum tipo de tratamento. Então, a gente pode ser e deve ser os nossos próprios doutores também, né? Será que o fato de uma pessoa gostar muito de uma cor, usar muito aquela cor, tem a ver com alguma coisa? Não sei. Não vejo relacionamento. Acho que não. Porque a gente tem muitas cores, né, disponíveis, lá. Mas que ela influencia. O cara que vende preto, o cara que vende branco, ela influencia. Só preto, né? Mas só vai influenciar de novo, né, gente? É uma brincadeira, mas vai influenciar se eu estiver pensando que aquilo... Se eu usar preto todo dia e eu tiver uma mente super alegre, isso não vai mudar em nada. O preto não vai influenciar em nada, pelo contrário, é a minha mente que está trabalhando aquilo. Né? Eu tô maravilhado aqui, estou vendo a nossa amiga Virginia de verde. Para mim é ótimo. Esse verde está me ajudando aqui. É isso, gente. Desculpa, eu passei muito tempo aqui, mas acho que o bate-papo é importante também. Isso né? não pode. E, sei lá, qualquer outra dúvida, estou à disposição. Tem livros aqui para ajudar e na internet hoje a gente acha... Faz a parte 2 da palestra. Faz a parte 2 da palestra. Legal, então. Obrigado a todos. Vamos, então, deixa eu só desligar aqui.